Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Que bom estar com vocês hoje aqui. Bom, nós hoje vamos falar em que lugar se deve adorar a Deus. Vocês lembram daquela mulher que estava no poço, colhendo água e Jesus encontrou ela? Pois bem, havia uma dúvida, como há na mente de muitos cristãos e na maioria da humanidade que busca adorar a Deus, aonde é o local que se deve adorar a Deus. Portanto, eu gostaria de compartilhar com os santos, com todos aqueles que estão me ouvindo, uma palavra de Deus que está no Evangelho da Circuncisão. Em João capítulo de número 4 e o versículo de número 20. A mulher samaritana disse: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que coisa maravilhosa. Os samaritanos acreditavam que o lugar de se adorar a Deus era no Monte Gerazim. Já os judeus acreditavam que o lugar aonde se deveria adorar a Deus era no templo em Jerusalém. Mas veja que coisa interessante, porque nosso Senhor Jesus Cristo esclarece o ambiente e o local aqui aonde se deveria adorar. Jesus disse: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, nem no Monte Gerazim e nem tampouco no templo em Jerusalém, porque estava se preparando todo o ambiente para que o mundo espiritual ficasse livre, com o homem com livre acesso. Uma vez que Cristo morresse na cruz, o véu do templo se rasgasse de alto a baixo e o homem tivesse acesso ao trono de Deus e entrasse pela fé, sem intermediário, como o próprio apóstolo Paulo dizia, nesse exato momento, o homem não ia ter a necessidade de um local específico para adorar a Deus, mas era onde? Em espírito e em verdade. Não era no Monte Gerazim. Esses pastores que sobem nos montes para fazerem campanhas são samaritanos, não são cristãos. Esses outros líderes religiosos que ensinam as pessoas a caminharem para um templo, a serem devotos, praticarem suas devoções, seus sacrifícios, suas penitências, seus rituais, esses também não são cristãos, são judeus. O próprio Jesus disse: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o próprio Deus disse em Atos capítulo de número 17, versículo 24, que Deus, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, e sendo Deus, não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. De acordo com a palavra, o próprio Deus não habita em templos feitos de pedra. Esse era um dos propósitos dos efeitos da cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que ressuscitasse em espírito, não ia habitar em templos feitos de pedra. Por quê? Porque qual a necessidade de Cristo habitar dentro de um templo de pedra, uma vez que ele é espírito e ninguém vê ele? Esse Cristo ressuscitado, ele é espírito. Esse se obedece, se crê e se sente. De forma tal que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo de número 3,
e o versículo de número 16, e eu quero compartilhar isso com os santos. O apóstolo Paulo disse que depois da cruz, uma vez que Cristo não habitasse mais em templos feitos por mãos humanas, uma vez que o lugar de adorar não era no Monte Gerazim, não era no templo em Jerusalém, então, aonde era o lugar que se deveria adorar a Deus? Qual era o templo que a igreja deveria ir? A igreja de Cristo atual, a igreja da nova dispensação. Bom, primeiro nós temos que identificar o templo, identificar a igreja, identificar o ministério, né? Assim que os líderes religiosos falam. Por que identificar o ministério? Porque há tantas guerras ferrenhas dentro do sistema religioso com relação à placa de igreja, a ministérios. Todos esses ministérios são ministérios humanos e terrenos, com CNPJs, com suas políticas. Inclusive, muitos líderes religiosos estão envolvidos em corrupção política. Alguns já não têm força mais nem de resistir aos políticos em cima dos seus púlpitos e os seus altares. Outros estão fazendo alianças através de terrenos para construir seus templos, através de alianças para comprar instrumentos, e assim estão presos dentro da corrupção política. Bom, o apóstolo Paulo disse no capítulo 3 de 1 Coríntios, e o versículo 16, que o templo de Deus somos nós. Então quer dizer que não é a Assembleia de Deus Missão e Graça, não é a Assembleia de Deus Belém, não é a Presbiteriana, a Batista, a Metodista, não é a Universal do Reino de Deus, não é a Bola de Neve. Não! Diz a Bíblia em 1 Coríntios 3 e 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus somos nós. Nós é quem somos a igreja. Agora, um detalhe, você sozinho não é a igreja. A igreja são milhares e milhares e mireades. A igreja é um conjunto de pessoas. Então nós somos o templo, aonde o Espírito de Deus habita. A igreja somos todos nós. Então, o templo de Deus somos nós, o lugar aonde Deus habita. Então, Deus habita em nós, aonde quer que nós estejamos, porque o templo de Deus somos nós, porque o lugar de se adorar a Deus não é mais em lugares físicos, não é mais em ambientes de empresas, com suas estatais, com seus objetivos políticos, partidários, a ponto de dividirem a igreja de Cristo e proibirem um irmão de ter comunhão com outro. Então o lugar de se adorar a Deus é no espírito, é na mente, é no entendimento, porque o corpo de Cristo somos nós. O próprio apóstolo Paulo disse aonde se deveria adorar a Deus. Paulo disse em Romanos capítulo de número 7, eu quero compartilhar isso com os santos, Romanos capítulo 7, versículo de número 25. Veja que coisa interessante Paulo diz aqui. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim que eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Observe que não é com um templo, não é com um ministério nem com a placa de igreja. Se serve a Deus, não é com rituais, com sacrifício e nem subida nos montes como faziam os samaritanos. Se serve a Deus, não é como faziam os judeus com seus horários marcados, tendo que descer ao templo, cumprindo horário, cumprindo metas religiosas. Se serve a Deus com a mente, com entendimento, com o Espírito, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Aqui no capítulo 4 e o versículo de número 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa palavra me chama muita atenção. Adorar a Deus em espírito e em verdade. É fato que há pessoas que estão adorando a Deus em mentira, em falsidade e adorando a Deus na carne.
Porque o sistema religioso, eles procuram um ambiente de adorar, brigam com as outras instituições alegando que aquela é a certa, e ensina o povo a adorar a Deus com mentiras, com barganhas, com rudimentos, com costumes, com cerimonial, com tradição, com rituais da lei de Moisés, através de penitência, de votos, de jejum, de pagar o preço, de martirização, né? Aplicam a circuncisão por parte, que é a apresentação de criança em templos que não cumpre a circuncisão que só era feita em meninos até o 7º dia de nascido, que era o prepúcio que era cortado. Então observa-se que as igrejas de hoje não estão adorando a Deus no espírito, estão adorando a Deus na carne, porque o que faz o processo ritualístico dos seus cultos para adorar a Deus é um processo ritualístico que a carne é quem prevalece. Através de gritos, através de simulações, de poder enganosos. Tudo isso faz com que haja uma adoração mentirosa, falsa e na carne. Mas Jesus disse: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus com a mente, com o entendimento. Adorar a Deus em espírito é não ter a preocupação de cumprir horário para servir a Deus. É não ter a preocupação de ter que cumprir horário para orar. Ora, uma pessoa que depende de 1 hora de oração durante o dia para ter uma vida santificada, essa pessoa está adorando a Deus com a carne. Ela acredita que com o joelho no chão, por 1 hora de relógio, ela terá uma vida santificada. Porém, Paulo quebra todos esses paradigmas. Paulo diz que a oração é em todo tempo sem cessar. E você pode me perguntar: mas pastor Everaldo, como é que eu vou orar o tempo inteiro sem cessar se meu corpo não aguenta? Bem, se você serve a Deus em mentira, com a carne, com sacrifício, com penitência, terá essa dificuldade de se adorar a Deus. Mas se você adora a Deus com a mente, com o espírito, isso é fácil, porque isso não usa o teu corpo. Porque Paulo disse, aqui em Romanos capítulo de número 7, em 1 Coríntios, e o versículo de número 5. Veja o que ele diz: dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, assim que eu mesmo, Romanos, capítulo de número 7 e o versículo de número 25. Dou graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Bom, com a carne você nunca vai agradar a Deus. Com a carne você vai agradar pastores, você vai agradar instituições religiosas, você vai ficar preso debaixo de dogmas, de costume, de tradição, porque a carne te engana. Com a carne você vai cumprir rituais, você vai ser ritualista. Com a carne você vai entender que tem que subir no monte, fazer um sacrifício, fazer uma vigíliazinha. Com a carne você vai ter que cumprir horários, se submeter a debaixo de dogmas de homens, a dogmas de pastores, que te proíbe de ter comunhão com a igreja. Mas se você é um verdadeiro cristão, e o evangelho chegou na tua mente, e a autoridade que está sobre ti é a autoridade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo, então eu quero te dizer que a tua mente começa a ser aclarada nesta manhã, para entenderes que tu és o templo de Deus, a igreja de Deus, que o lugar de se adorar a Deus é na mente e no espírito. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu não sou a igreja, mas eu faço parte da igreja e sou o corpo de Cristo. E esta igreja, ela não precisa necessariamente se reunir em um templo, mas ela pode se reunir em espírito e em verdade. Ela pode estar distante um do outro, mas está unida no espírito, no entendimento, com o mesmo pensamento de crença na palavra, de que Deus é espírito. E que esse Espírito se manifesta aonde quer que estejamos. Louvado seja Deus para sempre.
Querido, essa é a igreja de Jesus, uma igreja que não tem placa, uma igreja que não tem paredes, uma igreja que está se fortalecendo e se edificando num fundamento do evangelho que está plasmado nas 14 epístolas paulinas. Um evangelho que é espírito e verdade. Um evangelho que não precisa de autoridade humana e nem de argumento humano, mas somente o poder do Espírito sustenta esta igreja. Uma igreja que não cresce pelo dinheiro e nem pela política, mas uma igreja que cresce pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus habita em vós e vós sois o templo dele. Louvado seja Deus para sempre. Aqui está o culto racional, o culto do entendimento, o culto da sabedoria, aonde se deve adorar a Deus na mente e no Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Eu quero orar pela tua vida esta manhã, que esta palavra possa aclarar um pouco a tua mente, e eu quero te convidar para no dia 9 desta semana, nós estaremos ali na Rua da Travessia, número 235, a partir das 7 da noite, estaremos reunidos ali no nosso local de reunião para adorar a Deus e agradecer a Deus pelo aniversário do Conjunto Louvores do Reino. As irmãs estão fazendo 9 anos que esse conjunto se formou para adorar a Deus, e eu quero te convidar aqui em Jacuípe, Alagoas, para participar desta reunião gloriosa. E avisando a todos os internautas que nós vamos transmitir a mensagem ao vivo para que a graça de Deus se espalhe e vamos para cima desses lobos devoradores, porque o sistema religioso não suportará a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo a nossa parte e que o Espírito de Deus te desperte também para fazer a tua aí aonde quer que você esteja me ouvindo. Que a graça de Deus ilumine a tua mente. Um dia abençoado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a todos os irmãos.